Hoje eu queria falar de um assunto assim muito importante que facilita muito a vida da gente na hora de pesquisar defeitos, né? São os modos de falha. Como é que os componentes falham? Eles falham de que forma? Quais são as falhas mais comuns, as mais incomuns, né? Eu vou pegar agora os componentes principais que mais falham nos pinballs da TAIS da LTD e mostrar quais são os modos de falha deles, né? Vamos começar. O primeiro elemento que a gente selecionou, vamos começar pelos mais fáceis. São os conectores, né? Eu coloquei as fotos do conector Molex KK, que é usado na Taito, o conector Edge, que é usado na LTD, e esse conector que é usado nas fontes Box da Taito. Todos eles apresentam modos de falha bastante parecidos. Quais são esses modos de falha, né? É perda de pressão, isso acontece em todos os conectores. Deixa eu só tirar aqui minha cara feia aqui para facilitar. Pronto. Já viram que sou eu que estou falando, então não precisa mais da minha foto. Perda da pressão elástica, ou seja, o conector ficou frouxo. É um defeito comum. Qual é o comportamento do circuito, né? Ele vai se comportar com falhas intermitentes, vibração, mau contato, saculejo, ele vai apresentar um mau contato crônico, né? Qual é a causa desse modo de falha, né? É inserir e retirar o circuito várias vezes, isso provoca a fadiga, a perda da pressão elástica, da função elástica, da função mola que tem o conector, né? Então isso gera esse mau contato, essa vibração. O segundo modo de falha é eu nunca vi acontecer. Então isso aqui eu usei inteligência artificial para me ajudar. Então ele falou genericamente, mas eu nunca vi isso acontecer em pinball nem da TAS nem da LTD. Derretimento do alojamento, ou seja, houve um superaquecimento que derreteu o housing, né, o alojamento plástico do conector. Né? Eu nunca vi acontecer, mas a causa principal foi um aquecimento severo. E por que aconteceu esse aquecimento severo? O conector envelheceu, começou a aparecer uma alta resistência de contato, essa resistência provoca, essa resistência elétrica provoca aquecimento, e esse aquecimento, se for elevado, pode derreter o alojamento. O terceiro modo de falha é a oxidação e corrosão da superfície. Né? Então, os pinos eles recebem um tratamento eletroquímico, né? Não aquele se não me falha a memória, aquele que fica na fonte box, aquele conector antigo, eu acho que não tenho certeza. Mas o Molex certamente tem, e o Edge certamente tem. Eles recebem um tratamento de superfície, uma eletrodeposição química, né? Eventualmente, depois de tantos anos, essa camada, essa película é, deteriora. Muitas vezes a pessoa passa lixa, não é indicado você ficar lixando, né? Porque quando você lixa, no primeiro momento, o contato fica maravilhoso. No segundo momento, ocorre uma degradação da superfície, né? Do tratamento de superfície. Então, isso aumenta a resistência de contato, então aumenta a queda de tensão na carga. Isso acontece muito com o pinball da Taito, com esses conectores Molex. Você tem 5 volts na fonte lógica, mas quando você mede na placa interface tem 4,5. Perdeu meio volt, perdeu até mais às vezes, só por causa de corrosão da superfície, degradação dos contatos. Aí você troca o conector macho e fêmea e o defeito acaba. Ou seja, a gente acha que, às vezes pode achar que é defeito na fonte lógica, pode achar que é defeito na fiação, mas não, é defeito no mau contato mesmo, né? A causa principal pode ser umidade, maresia, pessoal que tem máquina perto de litoral, né? Pessoal que mora perto do mar, ou reação galvânica por mistura de metais diferentes, a famosa corrosão galvânica. O terceiro modo de falha é o rompimento por fadiga, né? O fio se solta do terminal de encaixe. Né? Fio muito esticado causa isso, vibração mecânica, você ficar manipulando muito pode causar fadiga, então isso é um defeito que acontece muito. Né? Crimpagem correta, isso aí é defeito de fabricação ou quando você está trocando o conector fêmea, né? Isso acontece muito. O fio escapa do terminal ou quebra na base.
é o erro de montagem, pode ser a ferramenta de crimpagem errada, pressão insuficiente, pode ser falta de perícia e habilidade de quem está usando as ferramentas, né, de quem está fazendo essa crimpagem. Isso acontece muito. O segundo elemento são os resistores, né? É, existem no mercado atualmente resistores chamados de filme metálico, metal filme. Na época da Taito da LTD, não era comum, então eles usavam filmes de carvão, que são esses resistores aqui comum, ou então resistores de fio. Os resistores de filme metálico, eles têm uma leve probabilidade, uma probabilidade rara de apresentar resistência menor, ou seja, eles falharem apresentando uma resistência menor. Isso acontece com os resistores de valores altos, né? 100K, 1 mega, resistores de valores altos acontecem mais. Os resistores de carvão, isso não acontece. Então, o modo de falha, aumentar a resistência, não é comum nas máquinas da Taito e da LTD. Eu estou aqui adiantando o PowerPoint seguinte, né, a apresentação seguinte. Então você tem um resistor aqui de filme de carbono, né, alteração de valor para cima, né, o comportamento do circuito altera as tensões de polarização, no caso de áudio, né, que se aplica, a gente tem, se bem que tem a placa Syntervox, né, altera o desempenho do circuito de áudio, tempo de descargas, etc. Né? A causa principal é a degradação, muitas vezes natural, ou às vezes porque o resistor foi mal dimensionado, ele está esquentando muito. Porém, às vezes o resistor está com cara de quente, aqueles resistores aqueles 14 resistores, se não me engano são 33 ohms, 39 ohms, 33 ohms, que alimentam os segmentos do display da Taito, você olha, eles estão sempre com um aspecto de queimado. O centro deles está escuro, escurecido. Mas você mede no multímetro, ele está bom. Ele escureceu, mas está bom. Ou seja, houve um superaquecimento, mas ele se manteve em bom estado, dentro das tolerâncias. Isso é muito comum acontecer. Né? Se você precisar trocar, eu recomendo trocar por um maior potência. De repente até um de fio. Só que aí começam a surgir problemas de espaço. Então, se tiver espaço, realmente a potência do resistor, desse resistor. Né? Se não tiver, aí se abrir você coloca do mesmo valor e vida que segue. Normalmente metal filme você consegue maior potência de dissipação com menor espaço. Então você pode colocar resistores de filme metálico nesse caso. Né? Pode colocar. Como eu falei, esse fenômeno da alteração de valor para baixo é muito rara e ocorre mais em resistores de alto valor, que não é o caso desse resistor de baixo valor que alimenta os segmentos do display. No caso de resistor de potência, que é um fio resistivo, né, um fio de níquel cromo enrolado, né, num corpo de cerâmica, ele apresenta o circuito aberto ou degradação mecânica e trincas. Né? No caso de circuito aberto, ele vai evidentemente interromper o funcionamento, então você vai ter o fenômeno de interromper o funcionamento do circuito, né? E no caso do resistor, com degradação mecânica, ele pode abrir de forma intermitente. Isso é raro, mas eu já vi acontecer em fonte de alimentação. Ele abre e funciona de forma intermitente. Isso acontece com resistor de fio, sim. Mas o mais comum é ele abrir e interromper o funcionamento. A alteração de valor não é tão comum, mas o comum é abertura. Né? Causa principal, no primeiro caso, sobrecarga extrema, no segundo caso, estresse térmico. Vamos agora pelos nossos queridos capacitores. Né? Aqui nós temos um capacitor, o que? Eletrolítico, um capacitor de poliéster, um capacitor de tântalo, os malditos, e um capacitor cerâmico. Vamos ver agora os modos de falha. No eletrolítico, o modo de falha mais comum é secagem ou ele estufar. Né? O que causa? Perda de capacitância ou elevação da resistência interna dele. Uma resistência interna. SR quer dizer resistência em série equivalente. Isso em circuitos de alta frequência, como fontes chaveadas, né, que
os ciclos de carga e descarga são muito rápidos, esse fenômeno da ESR alta é incômodo, incomoda. No caso da Titan, isso não incomoda tanto, mas a gente vendo um resistor estufado, um resistor que já está saindo fluido, né, que o eletrolítico tem um fluido, o eletrólito lá dentro, evidentemente que a gente deve trocar, né? Até porque a capacitância estará comprometida. Mas no caso específico do capacitor aparentar bom, mas está com SR alta, provavelmente a gente nem vai perceber esse defeito. É uma medida assim muito na moda hoje em dia substituir, quando possível, todos os capacitores eletrolíticos do circuito, porque capacitor eletrolítico tem tempo de vida, então quando você trabalha com equipamentos antigos, pressupõe que o eletrolítico é antigo. Então é uma medida muito comum, até de certa forma polêmica, mas é uma medida que eu apoio. Eu acho que, se possível, se você tiver capacitores para substituir de boa qualidade, tiver disposição, eu apoio. É uma medida que eu apoio. Capacitor cerâmico, ele apresenta trincas físicas internas, né? Ele apresenta curto-circuito direto intermitente, não é muito comum. Eu nunca vi isso acontecer em Tiled ou LTD, eu já vi ele quebrar. Ele quebrar, mas aí normalmente ele é usado como um filtro auxiliar na tensão de alimentação. O circuito degrada, mas funciona normalmente. Você nem vai perceber nenhum defeito. Então, isso acontece. Normalmente, às vezes, ele quebra, né, por estresse mecânico. Filme de poliéster, é, ele é muito comum nas máquinas da LTD e eles são usados nas temporizações. Esses são chamados de zebrinha, né, que tem são coloridos, que não se usa mais, são coloridos, mas eram usados na época do System 3 da LTD. Eles são relativamente frágeis, então às vezes você manipulando ele quebra justamente aqui, ó, na parte interna aqui do terminal, desse lado aqui. Aí você perde o capacitor e troca. A sorte é que ele é barato, ainda se encontra fácil. Mas aí você coloca um equivalente mais moderno, que não tem esse problema. Os zebrinhas antigos, eles quebravam muito aqui. Eles eram meio chatos nesse aspecto, né? E perda gradual da capacitância, nunca vi. Pode acontecer, é um modo de falha, mas eu particularmente nunca vi. O que eu vi é quebra mecânica mesmo, né? Capacitor de tântalo, por que que eu chamo ele de maldito? Porque ele gera curto-circuito destrutivo. Gente, é curto-circuito de dar zero homem. É curto-circuito destrutivo mesmo. Ele é usado junto ao lado do oscilador 555 na fonte CPU da Taito. Por isso que eu sempre recomendo trocá-lo por eletrolítico comum. E ele também é muito comum de dar esse problema em osciloscópio antigo da Tektronix. Mas ele é maldito. Ele entra em curto, se tiver em fonte, vai sair uma fumaceira danada, vai abrir fusível que ele entra em curto de dar zero ohm. Parece um fio. É terrível. Isso é muito comum quando ocorre transientes, inversão de polaridade, ou você colocar uma tensão muito maior do que ele suporta. Afinal, ele é um eletrolítico, normalmente trabalha com tensões máximas mais baixas, né? Transistores, nossos queridos transistores, né? Seja de potência, média potência ou sinal. Lembrando que o chip 141, nosso querido chip 141, na verdade, ele tem um circuito dentro dele, não é um transistor, ele está na configuração chamada Darlington. Então ele tem dois transistores, tem um resistor de 40 ohms, um resistor de 8.000 ohms e um diodo aqui, ó, entre coletor e emissor do segundo transistor. Então é difícil você testá-lo com multímetro. Às vezes até aquele aparelhinho baratinho testa tudo. Eu já mostrei na primeira aula do curso de Pinball Title, numa das primeiras aulas. Às vezes ele se engana, ele não percebe, ele se confunde, ou não aparece o diodo, às vezes ele se engana. Então, normalmente ele é fácil perceber que ele está com defeito porque os modos de falha no circuito são muito fáceis, né? É o strobe que para de funcionar, é a bobina que para de funcionar, então é relativamente fácil, né? Ah, quais são os modos de falha mais comuns? Curto entre coletor e emissor, isso aí é bem fácil de detectar, né? É o modo de falha mais comum. Então você vê entre emissor e coletor em nenhum sentido, um transistor comum, ele tem que conduzir, então se ele estiver conduzindo ele está com defeito, né? No caso do Darlington, como nós vimos aqui, tem um diodo entre coletor e emissor. Tá vendo? Então, isso também pode te enganar. Você pensa que o coletor e emissor está em curto, quando na verdade você está medindo o diodo. Então, se você trocar a polaridade da ponta de prova, né, inverter as pontas de prova,
e continuar indicando condução, aí realmente tem um curto entre coletor e emissor. Se você inverteu a polaridade e parou de indicar condução, é sinal que você estava verificando era o diodo. E essa junção está boa. Não sei se foi claro. MOSFETs são transistores usados em chaveamento, né? Eu não sei nem porque eu botei isso aqui, porque a LTD até não usa MOSFET, mas tudo bem. Ele tem cobertura, ruptura do óxido do gate, então dá um curto no gate. Então, entre o gate e a fonte e o gate e o dreno gera um curto, provocado por descarga eletrostática. É uma coisa pouco falada, mas MOSFETs, assim como circuitos integrados CMOS, são sensíveis à descarga eletrostática, tem que ter bastante cuidado, tá? E transiente de tensão no gate, variação muito grande na tensão do gate pode causar também esse dano, né? MOSFET, de novo, disparo por PJT parasita interno. Não sei do que se trata. Esse aí eu não sei do que se trata. Curto-circuito direto entre dreno e fonte, destruição térmica. Ele entra em curto. Quando ele acontece quando tem você excede o limite dele, ou então você tem um pico muito alto de tensão, ou tem uma subida de tensão muito alta, ele entra em curto entre dreno e fonte, isso é muito comum em fonte de alimentação, e já era. Perder o transistor, ele é muito comum também acontecer. Diodos, temos vários diodos. Nós temos aqui o diodo, uma ponte retificadora, que na verdade são 4 diodos embutidos, né? O nosso querido display, um diodo de potência e um diodo de sinal. O Zener também tem esse formato de vidro, esse encapsulamento que parece, eu acho que é vidro, né? Então isso aqui pode ser um diodo de sinal tipo um N4148, como pode ser um Zener. Esse aqui é um diodo de potência de 1 ampere, um N4007, display e a ponte retificadora, né? Diodo de sinal LED display, ele funciona ao curto-circuito em aberto, muito comum os dois casos. Se ficou aberto, obviamente ele para de conduzir, ou conduz nos dois sentidos se estiver em curto, e não emite luz no caso de LEDs e displays. Causa principal, transiente rápido de sobretensão reversa ou pico de corrente. Isso acontece em LEDs e displays. Displays são arranjos de LEDs, né? Então LEDs e displays costumam ter uma tensão máxima inversa relativamente baixa comparada com os outros diodos. Então transientes rápidos de sobretensão reversa pode danificar LEDs e displays. Diodo retificador e ponte retificadora, ele pode, a causa mais comum é curto-circuito. Então a ponte retificadora, um ou mais diodos da ponte pode entrar em curto-circuito, né? Comportamento vai desligar o fusível de entrada, vai queimar o transformador, vai fazer um ronco na alimentação muito grande, o ronco vai sair no alto-falante. Causa principal, erro de projeto, isso não é esperado. É esperado que o fusível abra e o diodo, em caso de curto, né, na carga, é esperado que o fusível abra e não que o diodo ou a ponte entre em curto, né? Então, normalmente é erro de projeto. Sobrecarga de corrente contínua, falta de dissipação ou surto de partida em rush. Em rush é quando você liga, o capacitor está descarregado, quando você liga, pelo fato do capacitor estar descarregado, a corrente inicial é muito alta. Isso pode fazer gerar curto no diodo retificador, na ponte retificadora. Mas, de novo, isso também é erro de projeto. O diodo Zener tem dois modos de falha, ele entra em curto-circuito, é muito comum isso, ele fica dá curto-circuito também de dar 0 volt, né? A tensão de saída regulada cai para 0 volt. Normalmente isso é causado por excesso de corrente inversa, né? O Zener ele trabalha como regulador polarizado inversamente. Mas você coloca um resistor em série, você calcula um resistor em série para nunca ultrapassar essa corrente máxima que o Zener aguenta de inversa. E erro de projeto também fez isso, né? Eu lembro que tinha um timer usado por eletricista para, por exemplo, acender lâmpada de manhã e apagar de noite. Era um temporizadorzinho que tinha um relógio dentro com display de LCD. Quando tinha pico de tensão, o diodo Zener queimava. O diodo Zener de 24 volts queimava. Ele entrava em curto. Por quê? Porque o resistor que limitava a corrente do Zener foi mal dimensionado, né? Mas eu não sei se eu poderia aumentar o valor do resistor para o Zener parar de queimar. Qual foi a solução que eu adotei?
foi trocar o Zener de 24 volts, que era um Zener de 400 miliwatts, por um Zener de 5 watts. Resolveu o problema, nunca mais deu esse problema e aguentou os picos de tensão. Diodo Zener, degradação na junção, a tensão de referência e tensão de Zener fica instável ou altera o valor nominal. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas eu não lembro de ter visto isso. Talvez isso aconteça em tensões mais altas de circuitos de TV, não sei. E a causa disso é a operação prolongada acima da temperatura ideal de trabalho. Eu não lembro de ter visto, não estou dizendo que não aconteça, eu não lembro de ter visto esse modo de falha. Né? Finalmente, circuitos integrados, essa é a planilha maior de todas. Né? Você tem os circuitos TTL, eles entram em curto-circuito, então a saída vai ficar travada em 0,1. Às vezes eles entram em curto-circuito entre terminais internos deles, às vezes entra em curto-circuito total. É um circuito integrado, então o circuito é muito grande, então tem muita coisa para dar defeito, muito possibilidade de defeitos diferentes. Né? A boa notícia é que normalmente quando isso acontece, você consegue perceber que o circuito integrado fica quente, mais quente que o normal. Né? A causa principal, sobrecarga na saída, transiente de tensão, curto externo na placa. Né? Outro defeito, rompimento do filamento de entrada. O filamento que está falando é o terminal, entre o terminal externo e o chip, aquele fio finíssimo que tem dentro do circuito integrado, ligando o terminal externo do chip propriamente dito. Comportamento do circuito, a entrada flutua, porque ele vai interpretar, como está aberto, o TTL interpreta como nível alto permanente. Né? Pode acontecer ser um defeito intermitente também, causado por fadiga térmica ou vibração mecânica. É menos comum, mas acontece. Circuitos CMOS, né, que são série 4000, tem CMOS na placa Cintervox, por exemplo. 74HC, você pensa que por ser 74 é TTL, mas na verdade essa série HC é uma série CMOS. Né? Memória RAM, nossa querida 5101. A 7489 é uma memória RAM, mas é uma memória TTL, uma 7489. A 5101, que é a memória RAM da CPU, que também é usada no System 4 da LTD, é uma memória CMOS. Né? A EPROM 27C16, 27C32, esse C aqui indica CMOS, também inclui nesse grupo aqui de CMOS, tem o efeito, modo de falha, travamento ou ruptura do óxido de isolamento. Comportamento de circuito é o aquecimento do CI, você coloca o dedo, você consegue sentir o calor. Se você tiver um termovisor, você consegue identificar que ele está mais quente que o resto, que os demais componentes. Né? No caso de ruptura do óxido, o pino perde isolamento, entra em curto, entre terra ou alimentação. Né? E no caso da ruptura do óxido isolamento, é descarga eletrostática. Muito cuidado com descarga eletrostática, né? Manuseio incorreto, falta de aterramento. E o caso de cima é causado por ruído elétrico na entrada transiente, na linha de sinal, aplicado antes da alimentação. Microprocessador e EPROMs antigas, MC6802, MC6803, 8080, 2716, não confundir com a 27C16 que é CMOS. EPROM 2732, elas usam tecnologia NMOS e PMOS, então ela tem um comportamento um pouco diferente. Modos de falha mais comum, eletromigração de trilhas, o processador morre após anos de uso, ele queima mesmo, isso acontece muito. Apresenta falhas lógicas aleatórias. O mais comum é morrer mesmo. Envelhecimento acelerado do silício, acelerado por longos períodos sobre alta temperatura. Esse alta temperatura é alta temperatura de operação, não é na soldagem, tá? Ele ficar num ambiente quente. Corrosão interna por umidade, quando realmente o encapsulamento não está bem selado, né? Pinos quebram rente ao corpo do CI, perda de contato interno com as pernas. Isso aqui está errado, não é pernas, é pinos, né? Terminais, termo aqui está errado. Degradação da resina e vedação do encapsulamento ao longo de décadas, né? Então, por que eu fiz essa aula hoje? Porque você limitando os modos de falha aos modos de falha mais comuns, você consegue pesquisar e pensar no defeito e como o que pode estar causando aquele defeito mais rápido.
Então é sempre bom, pô, mas o capacitor falha como? Ah, ele pode estar em curto, ele pode estar aberto, ele pode ter alterado a capacitância. Se ele tiver em curto, o que que aconteceria? E você fica pensando, né? Você consegue, sabendo os modos de falha, você consegue achar, pesquisar melhor os defeitos, investigar melhor os defeitos, para você ter sucesso nessa empreitada de consertar a sua máquina, né? Pela atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Obrigado por assistir mais este vídeo. Já está disponível na Amazon e no Clube dos Autores o novo livro Manual Técnico do Pinball Type. Adquira o seu exemplar. Os links estão logo abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!